capítulo número 8, versículo número 14. O louvor está falando ali na luz de cada dia, nos guia. Nós vamos falar também, vamos falar sobre isso. Guiados pelo Espírito Santo. Esse é o estudo de hoje. Eu verdadeiramente estou revelando uma Marcela no estudo da Glória de Socorro. Romanos 8, versículo 14. E também Salmo 32, versículo 8 ao versículo 10. Vamos ler o Romanos 8, 14. Não é isso? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Salmo 32, versículo 8 a 10. Todo mundo é junto? Chama de Salmo 32, versículo 8 a 10. Amém? Vamos lá? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, porque senão não se chega a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Amém? Vamos início ao Senhor. Louvamos, Senhor, nesta noite por estar aqui na tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra ministrada do teu servo nesta noite, Senhor. Nossos corações sejam abertos para ouvir a tua palavra nesta noite. Louvamos te agradecendo, Senhor. Amém, irmãos? Vamos graças a Deus. Hoje é o dia de estudo da palavra do Senhor. Vamos falar sobre isso, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O próprio versículo de Paulo aos Romanos. Quero repetir aqui novamente. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Irmãos, essa palavra guiado, ela é uma coisa muito séria, né? Porque quem é guiado é porque precisa de quê? De uma direção. Exatamente, muito bem. E quem é guiado não precisa de uma ajuda, porque exatamente ele é a tua vida. Quando você vê uma pessoa ser guiada hoje, porque ela é uma pessoa cega, tem um problema de visão. Você vai pegar um cego e ele tem algo que guia ele, uma varinha, um ramo. É isso por quê? Porque ele não sabe a direção para onde que ele vai. Então ele precisa ser guiado. Nós vivemos também uma época em que o mundo de hoje, principalmente nós religiosos, lógico que o estudo fala do mundo religioso, eu tenho que ensinar a palavra, porque realmente ser guiado. A palavra ser guiado, o significado dela é o significado original lá do dicionário, é ser tomado pela mão. A pessoa que ser guiada é aquela que você tem que tomar pela mão. Você tem que caminhar com ela, você tem que guiar ela, você tem que orientar ela. Então, no mundo espiritual, nós também somos guiados. Guiados, como diz aqui o versículo Paulo Romanos. O Paulo vai deixar bem claro que se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos os filhos de Deus. E muito tempo, irmão, eu pensava que ser guiado pelo Espírito de Deus era chegar no culto, pastor França, e Deus começa a falar em profecia, né?
em revelação, em cura. Geralmente a gente pensa que Deus só fala e nos orienta, né? Também através da palavra de Deus, mas tem muitas formas que a gente vai tentar aprender nessa lição, que como que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Veja, irmão, que não só nas igrejas, aqui já passou no ano passado vários pastores, várias lideranças, talvez Marcelo, não passou por muitos pastores, né? Mas eu, por exemplo, já passei por 3 pastores, né? Então, assim, já tenho o pastor Márcio, né? O pastor Djalma e o pastor Cláudio. E hoje estou aqui, pastor Ian. Passei pelo pastor presidente, pastor Pedro Lira, agora o pastor Daniel. Ou seja, no total são 5 lideranças e eu tenho estudiado a liderança. E você pode ver que nenhuma às vezes bate com a ideia do outro. Se vocês estão sendo pastoreados pelo pastor Carlos, se vocês vão começar a analisar, com o Cristo, com o Jair, com o Zé França, que eu tenho umas ideias também diferentes de outros pastores. Mas quando, irmão, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é diferente. O pastor, ele está debaixo da liderança, está debaixo da palavra, mas ele também é guiado pelo Espírito de Deus. Aqui fala que o Espírito de Deus, quando ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele realmente é considerado filho de Deus. Se você for um versículo anterior, um versículo mais para frente, 15:16, ele vai dizer assim que nós clamamos pelo Espírito Abba Pai. Ou seja, nós temos Deus como Pai. E realmente nós temos que seguir o nosso Pai, que é Deus. É que nem, por exemplo, você, aqui a maioria teve filho. Você que quando tem uma criança pequena, você tem que estar segurando na mão dela para conduzir ela no caminho. Marcelo, você vai comigo, vai ver. Porque as crianças não é fácil. Você vem aqui, por exemplo, às vezes, passa uma perda, não dá para compreender. Se bobear, o menino quer desviar o caminho. Corre para lá, corre para cá. E ser guiado aqui também é orientar a pessoa a seguir a vontade de Deus. Você pode, se nós vamos voltar para a Bíblia, como geral, fazendo a tua introdução, você pode ver que para tirar o povo de Israel, precisou de um líder que guiasse o povo, não é assim, mas e Deus chama Moisés para que conduzisse aquele povo e tirasse aquele povo. Moisés, mas como é que aquele povo vai me obedecer? Como aquele povo vai debaixo da minha liderança? Aí Deus deu o que, irmão Satanás? O que Deus deu a Moisés? Quando Deus chama ela? Deu o quê? Não, ele deu uma ferramenta para ele. Qual foi? Deu um cajado para ele. Moisés, pega o cajado. Pega o cajado. Falei assim, mete a mão no peito. Joga esse cajado no chão. Então Deus, irmão, sempre nos dá instrumentos para guiar o seu povo. E Deus sempre vai dar instrumentos, vários instrumentos, e para que nós não possamos se perder no caminho. Agora, ser guiado pelo Espírito Santo, ele tem uma dimensão muito maior. Porque veja só, irmãos, na nossa vida nós tomamos muitas decisões, sejam pequenas ou sejam grandes, e essas decisões mudam totalmente a nossa vida. Por exemplo, eu tomei a decisão de no ano de 97 aceitar Jesus. Mudou a minha vida? Completamente a minha vida. Foi uma decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão, Marcelo tomou uma decisão de casar com uma irmã. Mudou a vida, Marcelo? Mudou. O que eu quero dizer aqui, irmão? Que decisões pequenas que você toma, seja ela ou grande, vai influenciar totalmente a sua vida. Por isso que nós precisamos ser o quê? Guiados. Todo ser humano precisa ser guiado, pastor França. O pastor França precisa ser guiado também. Porque amanhã, se bater alguém e chegar assim, pastor França, pastor Carlinhos, vem aqui para a minha igreja. Né? Quer, não, aqui vai ficar na sua cabeça alguns dias ali, não vai ficar. O que o pastor França vai fazer?
O certo é o quê? É orar a Deus. É orar a Deus. É pedir uma direção a Deus. Agora eu pergunto: como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Hein? Como é, Marcelo? Romanos capítulo 8, versículo 17. Lê para mim. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofreremos também com Ele, seremos glorificados. É o próximo versículo, lê, é o próximo versículo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser. É 8? É o 8. 16, vamos lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica, ou seja, como é que nós temos convicções que nós estamos tomando decisões certas? É através de quê? Do Espírito. O mesmo Espírito testifica. O que é testificar que eu estou certo e que eu estou errado? Porque o Espírito Santo de Deus não guia ninguém errado. Ele vai ter que testificar. É mostrar para você que você está certo e está errado. O Espírito Santo tem esse poder. Emoção não é Espírito. Vou explicar sobre emoção. Você está dando um ponto aí de emoção, eu vou entrar no estudo, é a parte mais profunda do estudo. Mas quer que eu te fale logo? Não, pode seguir. Não, então eu vou entrar no assunto. Emoção, o que acontece? Faz parte do estudo, é por isso que estudo é bom, irmão. Aí você tem que entender o que é, eu estou falando do Espírito. O ser humano é formado tripartido, como Deus também é: corpo, alma e espírito. O corpo, ele tem envolvimento com a alma e tem envolvimento com a mente. Isso envolve o que? Os sentimentos e emoções. É a parte da alma. É lá na mente e nas emoções. A parte da alma, a parte da alma. O Espírito é onde identifica as coisas de Deus, o Espírito de Deus. Que nós recebemos. Deus deu o Espírito do homem, vai ter o Espírito de Deus, é ali que ele habita. Mas tem o corpo. O corpo, é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, no capítulo 8, no versículo 1, ele começa a ensinar aquilo que o Marcelo fala. Então, nesse tripartido, Marcelo, qual é a função do Espírito? É treinar e controlar o corpo. Porque o corpo, Paulo vai dizer lá no versículo capítulo 7, versículo 14, capítulo 7 de Romanos, versículo 14 e 15. Por favor, Paulo, lê para mim. Capítulo 7, lê para mim, Marcelo. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, e eu, todavia, sou carnal, vivendo a escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Até o 25, pode ler. Ora, se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo
os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, desaventurando o homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, da maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, Marcelo? Existe a alma e existe o corpo, o lugar do sentimento. E para você que é guiado pelo Espírito de Deus, o que Paulo está dizendo aqui? Eu sou um homem miserável. O bem que eu devo fazer, eu não faço. E o mal que eu não devo fazer, isso eu faço. E ele me vive escravizado daquilo. O que ele está dizendo para um irmão? O que ele está dizendo? Que nós temos que treinar o nosso corpo. Nós temos que treinar o nosso corpo a ser guiado pelo Espírito. Se você não fizer isso, se você vive uma vida na carne, o que ele vai dizer? A carne, mesmo você não querendo fazer o mal, você vai fazer. Porque ela vai ter poder sobre você. Agora, a partir do momento que você começa a viver uma vida no Espírito Santo de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito. Então, qual é a diferença do homem espiritual e do homem carnal? Que o homem espiritual, não, ele já não anda mais segundo a vontade dele. É o Espírito Santo de Deus que começa a guiar ele em toda a sua vida, em tudo. Você vai começar a ter uma direção tão grande do Espírito Santo de Deus, que você vai ter, o Espírito Santo vai começar a falar dentro de você, Marcelo, lá dentro dos seus sentimentos, lá dentro das suas emoções. Você vai saber diferenciar a sua vontade, a sua noção, quando você está guiado pelo Espírito Santo de Deus, totalmente diferente de como vocês estão vivendo na carne. Como você não está, você vai começar até dentro das revelações do Espírito Santo de Deus. Até dentro das revelações. Eu, por exemplo, pastor França, eu tive uma experiência esse mês. Eu falei assim, eu comecei a fazer uma campanha. E isso não tem falado muito do meu coração. Eu falei assim, eu preciso controlar mais o meu corpo. Eu falei, esse mês eu não vou fazer compra nenhuma. Eu só vou comprar o básico. O que é o básico? O arroz, o feijão, não é isso? É para comprar o gás. Eu falei, eu preciso mudar minha vida financeira, eu preciso fazer um caixa, começar a guardar dinheiro. Para isso eu não posso comprar nada. De repente, quando chegou um certo dia do mês, eu vi uma promoção lá daquele arco, eu achei tão barato. Um arco de esse negócio de pedestral com um arco de comprar. Eu fui dar uma compra, então eu cheguei lá, sabe o que aconteceu, irmão? Falou dentro do meu coração. Você não falou que você não ia comprar nada? Irmão, eu voltei na hora, irmão. Na hora que eu peguei para comprar, eu desisti. Coisa que eu nunca tinha feito, mas tudo que eu tinha falado com o Senhor, irmão, é perigoso a gente falar com Deus, a gente falar com Deus, ele e o Espírito Santo testifica. O Espírito testificou comigo na hora que não era para comprar aquilo, porque eu tinha colocado, aí sabe que nós me lembrou, o preço do negócio era R$180, era um kit completo, você estava com o nosso. Aí o que aconteceu? Eu saí na rua, eu lembrei que eu tinha que pagar uma conta lá na rua, na loja lá, e o valor era justamente aquele dinheiro que eu tinha levado. Na hora que eu deixei de comprar aquilo, eu estava com dinheiro no bolso, eu levei R$200 no bolso. O Espírito Santo testificou, você tem que, eu coloquei meu compromisso, eu quero pagar todas as minhas quantias que eu tenho aqui, eu não devo ninguém, eu quero pagar tudo coisa, eu não comprar nada. O Espírito testificou comigo, eu fui lá, paguei a conta, tive um desconto de R$10. O que eu quero dizer, irmão? O Espírito testifica com você. Lembra que eu falei aqui? Coisas pequenas e coisas, decisões pequenas e coisas grandes mudam completamente a sua vida. Quando você toma decisões diante de Deus, mesmo com o nome do Senhor. Como você toma decisões, o Senhor vai te direcionar, tanto para coisas grandes, tanto para as coisas pequenas. Você é uma coisa de emoção, né? Por quê? Paulo, é por isso que Paulo, no Romanos capítulo 8, versículo 1, lembra que ele vai falar uma coisa muito interessante.
Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Veja só a sua frase. Quando a pessoa anda no Espírito, não tem como o diabo, ninguém te condenar. Agora, quando a pessoa começa a andar na carne, ele está sujeito a ser condenado. Agora, andar no Espírito é fácil, irmãos? Não é fácil. Eu tenho até reservado aqui um estudo aqui. Primeira coisa, por que não é fácil? Existe uma coisa chamada bilateral. Bilateral. O que é bilateral? Quando o Brasil, por exemplo, o Lula foi lá na China, ele fez um monte de acordo com a gente, com essa palavra bilateral, sabe? Poxa, o Lula fez um monte de acordo bilateral entre a China, entre a Rússia. O que ele estava fazendo, Marcelo? Tentando unir os dois países, né? O acordo entre os. Exatamente, ele vai fazer um acordo lá, por exemplo, vai fazer um acordo com o Brasil para vender a carne dele para a China. E a China tem que, contrapartida, tem que comprar algo do Brasil, mas assim, é um acordo entre os dois países. Os dois países têm que dar o quê? De acordo. Irmãos, pastor França, quando você anda no Espírito, você também tem que fazer um acordo bilateral com o Espírito. Ou seja, você tem que fazer a sua parte, Marcelo, porque aí o Espírito vai fazer a parte dele. E outra coisa, se nós formos infiéis, Deus continua o quê? Deus continua fiel. Mas só que se nós formos infiéis e começarmos o pecado, Ele não vai fazer a parte dele. Agora, se nós fizermos a nossa parte, o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai fazer parte dele. Você sabe por que, irmão, nós somos fracassados na nossa vida espiritual? Porque nós não fazemos o que Deus manda. Porque se nós fizermos o que Deus manda dentro da sua palavra, dentro da sua orientação, Ele vai fazer a sua palavra. Ele vai fazer. Porque Deus, Ele não muda. Se Ele deixa um acordo conosco, Ele vai cumprir. Ele vai dizer assim lá em Números: Deus é homem para que minta, ou pelo homem que não se arrependa. Porventura Ele falaria uma coisa que Ele não realizaria? Deus é homem. O homem pode ter um acordo com Deus e falhar. Agora, Deus, o acordo que tem conosco, Ele não. Então, quando nós deixamos ser guiados pelo Espírito, que não é coisa fácil, não há condenação. Irmãos, é muito simples, é muito simples. E outra coisa, quando a gente começa a entender, eu estava vendo o testemunho de um pastor, dentro desse estudo, ele falou uma coisa muito interessante, sim, muito interessante. Ele falou o seguinte: que primeiro, ele viu na igreja e falou assim: poxa, eu sempre vi um irmão pregando, dando autoridade, Deus usando. Eu falei assim: eu quero ser que nem esse irmão. E ele achava assim: poxa, como que esse irmão fez para chegar a esse nível de intimidade com Deus? Como que ele fez? E ele se aproximou desse irmão. E um dia ele teve a curiosidade de perguntar assim: irmão, o que você faz? Você toda vez você jejua? Como você ora? Tal. Ele falou assim: irmãos, na verdade, Deus usa ele em milagres, em revelação. E falou assim: eu já tive também essa mesma curiosidade que o irmão teve. Pregando eu tive. Mas eu aprendi que a intimidade com Deus, o ser guiado pelo Espírito de Deus, não tem nada a ver com você estar na igreja, Deus usar você nisso, em cura e milagre. Como que eu sei que quando é que Deus vai me usar? Então, assim, é dentro das coisas simples do dia a dia. É quando Deus fala dentro do seu íntimo. Porque Deus fala com você todo dia, toda hora. Dentro das coisas simples do seu dia a dia, Deus fala lá dentro do seu coração: faça isso, faça aquilo. Mas você está tão preocupado em fazer aquilo que você quer fazer, que você acaba não colocar aquilo que o Espírito Santo manda você fazer. Por exemplo, você vai num culto, irmão. Eu tenho um exemplo. Você vai num culto, um exemplo prático. Chega lá na oferta. Chega lá na oferta. Deus entendeu? Na oferta. Vamos orar para dar uma oferta. De repente você está com R$1, R$2 ali no bolso. Mas de repente você está lá com R$5. O Espírito Santo vai te dar R$5. Aí você vai lá, floreia e pega o quê? R$2. Sabe o que está dizendo você? Você não ocupa a voz do Espírito Santo. Ou quantas vezes você está lá ministrando uma oferta, tem um irmão lá
Isso vai faltar para mim pegar um gás, uma energia. Sabe o que está dizendo? Você começa a batalhar com o próprio Espírito de Deus. Você começa a batalhar. Ele falou assim: os dias é a mesma coisa. Eu estou um exemplo disso aqui, coisa prática. Não vou contribuir porque aqui vai me faltar dificuldade. Eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali. Aí Deus está testificando com ele na palavra. O que Deus está falando? Você fica um pouco no mundo, eu vou te colocar. O que Deus está falando? Eu repreenderei o devorador. Você sabe por que o devorador tem tomado conta? Porque as pessoas não são guiadas pela palavra, são guiadas por ela. Aí, Marcelo, aqui é emoção, meu irmão. Porque o que mais a gente não ser guiado pelo Espírito é emoção. Quando você começa a sua emoção, a sua mente, ouvir aquilo que ele quer que sua mente ouvir. Agora, quando você quer ser guiado pelo Espírito, pela palavra, é diferente. Bom, mais as doutrinas do Senhor, para entender um pouquinho mais desses frutos do Espírito Santo, eu preciso entender quais são os elementos do Espírito Santo. Não tem como. Para isso a gente vai lá voltar para o livro de Gálatas. Por que o livro de Gálatas, pastor? Porque o livro de Gálatas, irmãos, como o Evangelho começa a crescer, os Gálatas começam a ficar indecisos, eles começam a querer voltar, dentro dos costumes judaicos. Não é isso, Marcelo? Eles começam a ficar preocupados. Será que eu não tenho que continuar na lei ou na graça? Será que eu não tenho que guardar o sábado, os costumes ou não? E aquilo começou a criar uma confusão. Quem é que criava ele? Os apóstolos, os fariseus, os estudiosos? É que nem no dia de hoje. Quem é que está certo? Qual é a igreja que está certa? A pessoa diz assim: irmão, não sei. E Paulo começa a falar para eles dos frutos. Mas primeiro eu quero ler em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Fala um pouquinho sobre esse versículo. Lê para mim lá, Marcelo. O Giovanni e a Jana. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém. Bom, aqui Paulo começa a dizer: ninguém vai ajudar você por causa de comida, por causa de bebidas, você comer uma carne, beber um café, guardar a lua nova, as festas, tinha, guardar sal. Ninguém vai ajudar, porque isso é sombra de coisas futuras. Pastor, está na Bíblia, está na Bíblia, é sombra de coisas futuras. Jesus foi julgado várias vezes, porque os discípulos não guardavam sal, porque ele lavava a mão para comer. Exatamente, porque ele não jejuava. Isso, irmão, são sombras de coisas futuras, não é para a época da graça de Deus. Não é para a época da graça de Deus. Então Paulo diz assim: você quer ser guiado, irmão? Não nos julgue por isso. Lá em outras cartas está aí. Aí Paulo começa a falar daquilo de Romanos, no capítulo 8, e Gálatas começa a ensinar o povo de Gálatas. O povo de Gálatas está preocupado. Então ele cita muito bem isso aqui, ó. Gálatas 5. Vem lá. Qual versículo? Primeiro eu vou ler aqui o fruto da carne. Versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, tribulações, iras, belezas, dissensões, heresias. Até quando? Até o 21. Invejas, homicídios, bebedice, idolatria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, dos que cometem tais coisas
pastor, quem é que vai ser salvo? Quem vai para o céu? Paulo vai dizer uma coisa muito simples. Pessoas que cometem isso dentro da igreja não vão para o céu. Pastor, então ninguém vai para o céu, né? Não, vai. Quando você desce agora, quais são os frutos do Espírito agora? Versículo 22 e 23, não lembra? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. No meio disso aí, olha só que Paulo está dizendo, ó, se você pratica nada para o fruto do Espírito, não há lei que te condena, hein, pastor? Primeiro, se você andar na carne, por isso que é para ter uma nota, que andam no Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam. Eu te pergunto, Marcelo, ele citou alguma coisa da lei. Quantas essas coisas não há lei, não há condenação. Quem anda no Espírito? Ele falou de festa aí? Ele falou de sábado? Ele falou de lua nova? Não, veja só, então, irmão. Tem muitas pessoas que confundem religião. Hoje nós temos que estar muito preocupados em andar em Espírito. E andar em Espírito dentro da graça, irmão, não era que nem antigamente de guardar a lei, guardar o sábado, guardar isso, não comer. Não. Por isso que eu falo, tem muito crente na igreja que tem que tomar muito cuidado com os frutos da carne. Porque isso, irmão, não é o reino dos céus. Por isso que o crente tem que ser guiado pelo Espírito. Mansidão, amor, domínio próprio, longanimidade, bondade. É isso que tem que mudar o crente. É isso que vai levar você ao céu. São esses frutos. Então, esses frutos que vai levar, irmão, o crente que vive na prostituição, no adultério, na glutonaria e outras coisas mais que falou ali. Isso é que conduz o crente para o inferno. É isso. Por que você fala assim, o camarada está lá na igreja tal, mas está lá bebedice, está lá adulterando, está lá prostituindo. Estou falando, nossa igreja, vai para o inferno, irmão. É por isso que quando os jovens estão na igreja, começam a namorar e fica dentro da igreja, irmão, casa, irmão. Quer fazer sexo? Casa. Não fica com a vida enrolada, não, porque se Jesus vier, o que acontece? Vai para o inferno. Por quê? Porque você está vivendo de tal da prostituição. O casal que está vivendo a vida, quer ter uma vida sexual, casa. Nem se está muitos pecados, essa corrida da carne. Tudo isso aí, irmão, Marcelo, é desejo da carne. Vamos continuar aqui. Nem vou explicar esse estudo todo aqui não. 1 João capítulo 3, versículo 9. Lê o versículo 8 e o versículo 9. E outro lê 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 e 29. Aquele que pratica o pecado. Você está falando do 1 João, né? 1 João. Capítulo 3, verso 9, né? Verso 8 e 9. 8 e 9, pode ler. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nossa, o crente quando ele aceita Jesus, ele tem que mudar a vida, tem que nascer de novo. Agora, o crente que aceita Jesus e vive pecando, tem pessoas que estão na igreja como se estivesse passeando na igreja. Porque ele está aqui na igreja e vem para o culto, mas depois não está no culto e continua pecando do mesmo jeito. Não há uma mudança de vida das pessoas. Nós estamos vivendo uma época, irmão, que as pessoas não há mudança na vida dessas pessoas. E a Bíblia diz que o que vive pecando é filho do diabo, não é filho de Deus. Para isso, manifestou Jesus para desfazer toda a obra do diabo.
está na igreja, irmão, está praticando as mesmas coisas que pratica lá no mundo. Para que serve a igreja, irmão? Ele está sendo guiado pelas coisas do mundo, pela bola do mundo, pelas coisas do mundo, pela prática do mundo. Então, Jesus veio desfazer. Quem é nascido de novo tem que tomar um novo caminho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 e 24. Para falar da santificação. Abstendei-vos de toda a aparência do mal. 22, 34. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Para concluir isso, Hebreus 12, 14. Para concluir esse versículo. Hebreus 12, 14. Vai falar da mesma coisa, santificação. Segue a paz com toda santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Olha só, irmãos. Eu vou explicar agora o versículo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 18. Que é a mesma coisa. Mas, aqui é uma doutrina que vamos tirar dúvida. Vamos lembrar? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 a 18. Quase cerrando o estudo já, meu irmão. Eu nem li o salmo, não vou pegar o salmo e depois finalizar no salmo. Entendeu? Não sei qual é o salmo, mas tem por último. Capítulo 1, versículo 14 a 18. Como filhos obedientes, não vos conformados com a concupiscência que antes havia em vosso meio. Sim, Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi as coisas corruptíveis, o brado ou ouro, que foram resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais. Até o 13, 18, né? Já li 18. É isso aí. Sede santos, irmãos, em toda a nossa maneira. Veja só, vamos falar uma coisa muito séria aqui, Marcelo. Geralmente, pastor Zé França, quando a gente nasce, a gente traz toda a tradição do nosso pai e da nossa mãe. Já viu isso? Meu pai fazia isso, eu vou fazer também. Meu pai fumava, eu fumo também. Meu pai bebia, eu fumo também. Às vezes você tem na família, o camarada tem um pai aqui, é prostituto, o camarada também vai no meio do caminho. Então a gente começa a tomar muitas essas tradições da família. Meu pai é macumbeiro, ele é macumba, meu pai é papai, eu vou também. Mas nós temos que ser santo, irmão, toda a nossa maneira de viver, porque ele é santo. O que significa ser santo, irmão? Pastor França, o que significa ser santo? Isso, muito bem. Irmão, você sabe por que hoje as pessoas hoje. Aí, Marcelo, eu volto lá naquele primeiro versículo que você leu. Zé França, você ser separado, não. A pessoa ser separada, a pessoa acha que é você abandonar muitas vezes o seu pai, a sua mãe, seus irmãos. Não é isso, não é isso. Você está no buraco e viver sozinho, não esqueceu? Não é isso, não. É aquele que está dizendo aqui em 1 João. 1 João não, né? Pedro, Marcelo aqui? Então, Tessalonicenses 22 e 24. É santificar em tudo: corpo, alma e espírito. Por quê? O que acontece, irmão? As pessoas acham que o nosso corpo não tem nada a ver. A moda de se vestir, a moda de se andar, tem.
O corpo é o templo e morada de Deus. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. O vosso corpo, irmão, é o templo, é morada de Deus, é casa de Deus. Infelizmente, as pessoas têm profanado o templo. Quando Jesus fez aquela limpeza lá, havia uma profanação do templo. Hoje o nosso corpo tem sido profanado. Por que a gente fala muito no perigo da televisão, da mídia? Porque isso aqui entra tudo aqui na nossa mente. Você lembra que eu falei ser guiado? Você tem que educar o seu corpo a andar no espírito? Porque qual é a função de Satanás? Ele integra o crente de tanta coisa, de tanto lixo, que você vai encher a sua mente, a sua alma de tanto lixo, que não há espaço mais para ser guiado pelo Espírito Santo. Não há espaço para isso. Agora, quando você começa a se alimentar a sua vida das coisas do Espírito, aí que Paulo fala, miserável não sou. Quando você começa a deixar o Espírito Santo te levar a você começa a ter prazer na oração, você começa a ter prazer no jejum, você começa a ter prazer no louvor, você começa a ter prazer na evangelização, você começa a ter prazer em estar na casa de Deus. Agora, irmão, quando você está vivendo uma vida sobre a carnalidade, para você sair de casa para vir para o culto é uma dificuldade. Tudo te prende, irmão. Uma cozinha para a mulher, lavar vasilha, lavar roupa, passar um estranho. Para o homem alcançar seu trabalho. Por quê, irmão? Porque o corpo é assim. O corpo, como eu digo, você tem que treinar ele, controlar ele. Aí entra aqui Hebreus, capítulo 12, verso 3. Nesse mesmo capítulo, versículo 14. É interessante isso aí. Vamos ler isso aqui. Por que eu estou falando de você? Em toda maneira de viver, irmão. Em toda maneira, em casa. Você tem que treinar o seu corpo a andar no Espírito, tomar decisões, viver uma vida no Espírito. Hebreus 12, versículo de 1 a 3. Quem ajuda aí para nós? Rapidinho, irmão, dá um tempo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-se de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçamos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fielmente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Vamos, o que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui? Nós somos rodeados a tão grande de um testemunho. Todo mundo está vendo a gente. O mundo está de olho, gente, irmãos. Agora, o que ele está dizendo? Ó, nós corramos uma corrida que foi proposta. A carreira que foi proposta. Bom, a partir do momento que você vem para a igreja, o mundo vai começar a ver você como uma nova criatura. E você agora tem uma missão para aquelas pessoas. Você tem uma carreira. Cada crente tem uma carreira. Ah, pastor, eu não sou médico, aqui não é carreira de médico, de jogador de futebol, de engenheiro, não. A carreira nossa aqui, irmão, nós picorramos cada uma da nossa carreira. A nossa carreira aqui, pastor França, é ser testemunho disso aqui. É andar e andamos conforme a carreira que foi proposta. Qual a carreira que foi proposta quando você aceitou Jesus? Você agora é uma nova criatura. Ele dá um exemplo de Jesus. Suportou, carregou a sua cruz e carregou na carne. E ele suportou tudo. Jesus desistiu? Foi fácil, Marcelo?
que ele disse para o Senhor quando volta na oração? Se for possível, passe esse caso sem morrer. Foi fácil, França, Jesus chegar até o fim da vida dele? É fácil para a igreja, irmão, ser guiado pelo Espírito, andar e caminho, fazer a sua carreira? Não é fácil. As pessoas pensam, irmãos, que ser pastor é fácil, ser presbítero é fácil, ser diácono é fácil, ser líder é fácil, grupos não é fácil. Ser sonoplasta não? Ser membro não é fácil. Não é fácil. Você sabe por quê, irmão? Nós temos uma carreira. Nós temos uma carreira. É por isso que Paulo vai dizer, ó, combati o quê? O bom combate, acabei o quê? A carreira. E guardei a fé. Irmão, quando Paulo chega ao final da sua vida, Zé França, é isso, Zé França, que eu sempre falo com a Gracena. Deus nos foi caramba. Nós temos uma carreira aqui, nós temos um propósito. Se um dia eu sair daqui sem a direção de Deus, Deus vai cobrar de quem? De mim. E se um dia também, irmãos, a igreja nos tirar daqui, Gracena, sem a direção de Deus, quem vai sofrer vai ser a igreja. Sabe por quê? Porque nós temos uma carreira, e essa carreira, irmão, não é a salvação. Paulo não está falando de salvação, porque Paulo vai dizer assim, ó, agora o justo juiz que dará a coroa o quê? Da justiça. Ele não está falando coroa da salvação, que ele vai te dar não só a mim, mas todos aqueles que armaram também a sua vida. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, eu combati, agora você continua. Eu acabei minha missão aqui, o meu trabalho já findou. Porque quando Paulo escreve isso aqui, irmão, ele estava sendo levado para o decatado. Mas ele tinha acabado a obra dele. Irmão, eu sempre falo na França, eu fico preocupado comigo. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu aceitei Jesus. O crente não pode fazer praticamente nada. O crente não pode beber, não pode fumar, não pode prostituir, não pode roubar, não pode mentir. Então o que o crente tem que fazer? Viver uma vida em santidade, viver uma vida no Espírito. Não sabia para esse mundo para nada mais, a França. Não sabia para esse mundo para nada. E isso, irmão, é uma carreira. Andar no Espírito, ser guiado no Espírito, não é só tomar decisões pequenas, não sucedendo, é tomar decisões grandes de renunciar a nossa própria vida. Isso é santo, irmão, em toda maneira de viver, não é fácil. Eu luto com coisas da minha vida até hoje que eu preciso me libertar. Eu acabei de falar aqui nos irmãos. Às vezes a gente vê algo, a gente quer comprar, a gente quer parar com isso. Parar com isso. Ter uma reserva. Não dever nada segundo no seu amor. Ser guiado, deixar o Espírito Santo nos envolver em toda maneira, nosso corpo, nossa alma, no nosso sentimento, nas nossas emoções, nossa vida. Treinar o nosso corpo. Como eu digo, irmãos, ser guiado pelo Espírito é isso, volta assim. Aí eu volto aqui para finalizar o estudo no Salmo 32. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Paulo, quando ele vai ensinar vocês, diz assim, ó. E ele vai dizer assim, ó, o que eu aprendi do Senhor é o quê? É o que também preciso saber. Irmãos, nós temos que aprender tudo. O pastor está aqui instruindo vocês, ensinando a vocês, mas vocês têm que saber uma coisa: vocês têm que aprender muito do próprio Senhor. Deus tem muitas formas de lidar com a minha vida, José França, que é diferente de lidar com o pastor França, é diferente de aprender com o irmão Elis, com o irmão Giovanni, com o Marcelo. Deus tem forma de instruir você, Marcelo, lá dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, lá no seu trabalho, diferente da minha. Embora as minhas experiências valem muito para te instruir, para te ensinar a palavra, mas aqui Deus está falando através do salmista Davi. Eu vou te instruir na vida, eu vou te guiar,
eu vou te mostrar o caminho. E você acha que era fácil parar de ser ele? Não é fácil. Mas todo irmão, você tem o Senhor como seu pastor, como seu guia, é diferente. Interessante que o povo de Israel tinha um livro dos sacerdotes. E quando eles iam fazer algo, quando eles iam para a guerra, o rei chamava o sacerdote e falava: vamos consultar a Deus? Como é que eu vou consultar a Deus? Então eles tinham um livro, eram umas pedras que ficavam ali na roupa deles. Eles tiravam aquela pedra, Marcelo, vamos ver se Deus está falando com nós mesmo. E ele fazia aquele sorteio, e Deus destruía eles. É por isso que as pessoas hoje vão na cartomante, vai na cigana, vai no tarô, vai nos votos. As pessoas querem saber quem vai ser o seu título. Mas, irmãos, temos o Senhor. E ele vai dizer assim: não sejas como o quê? O cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. Pô, eu não posso falar muito de cavalo, eu só conheço cavalo no de ver, não montei cavalo, né? Mas ele está dizendo assim que cavalo, a mula não tem entendimento. Ela precisa de cabeça de freio para ser controlada. Então está dizendo assim que nós crentes, irmão, não podemos ser que nem cavalo e nem jumenta, não. Deus se colocar freio na nossa boca, para nós calar a boca, para nós fechar, né? Para nós ser tirados. Deus não precisa machucar, porque eu acho que machuca aquilo. Deve machucar, porque não obedece. Deus não precisa maltratar a gente. Deus não precisa fazer isso com nós. Agora, se nós quisermos que o cavalo é boa, Deus faz. Deus faz. Se ele precisar fazer, ele faz. Ele vai dizer o seguinte: ó, porque não se chegam a ti. O ímpio tem muitas dores. Acho que confia no Senhor, misericórdia, cara. Ou seja, por que o ímpio sofre muito? Porque o ímpio, irmão, não obedece. Fica bom. Eu vou falar a verdade, irmão. Nós que somos crentes, né, pastor Flávio? De primeiro, os filhos não estavam mais os pais. Os filhos hoje não respeitam, não. Os filhos não respeitam, não. É lógico que tem pai, misericórdia. Mas nós que estamos falando para a igreja, os filhos, irmãos, eu sempre falo para vocês louvam a Deus que vocês nasceram lá cristão. Eu não disse que igreja. Vocês não conheceram o mundo. Não vai para o mundo, porque o mundo não tem nada de bom. Fica sofrendo, mas fica na presença de Deus. Mata a cara, mas fica. Como uma filha que está parada na fé, não está aprontando, mas também não está caminhando. Mas eu sempre falo: cuidado com o povo. Você bateu no mundo, não perdoa. O ímpio tem muitas dores. Mas nós temos uma temos. Mas nós temos o quê? A misericórdia. Mas a misericórdia de Deus é tão justa. A misericórdia do Senhor, irmão, é a causa que nós não sermos consumidos. O amor de Deus, a compaixão, porque Deus ele guarda, ele nos guia. A assim como o Senhor guiou o povo no deserto, onde não tinha comida, não tinha água, o Senhor estava com eles com a nuvem que cobria o sol, e a coluna de fogo que guiava eles no frio do deserto. O Senhor estava com eles. Não quer dizer, Marcelo, que eles não passaram luta, dificuldade. Passaram. O crente passa luta, passou medo, sediado dos cristãos. Passa, irmão, passa dificuldade. Passa por isso, passa dificuldade, passa. Mas o importante, irmão, o Senhor está conosco. Por quê? Porque Ele é onipresente, Marcelo. E tanto naquelas decisões, eu vou pequenas e grandes, que vai mudar a sua vida, Ele está ali para te orientar. Irmãos, começa a ter intimidade com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não precisa te revelar você em sonho, não precisa te revelar você em profecia, em revelação, de saber que Deus está falando com você, não. Deus fala lá no íntimo do teu coração. No íntimo do teu coração. Quantas das vezes o Senhor me deu mensagem, Marcelo, e eu achava que era Deus falando comigo e eu não anotava nada. Hoje eu sou diferente. Hoje eu comecei, se às vezes o Senhor quer falar comigo,
eu passo com a caneta de começo, anota o versículo, anota o capítulo, aquelas palavras eu começo a anotar. Hoje eu faço assim, de primeiro eu não fazia, eu estava no trabalho, Deus falava comigo e eu não estava entendendo. Hoje não, se eu tiver no capítulo, se eu estiver fazendo qualquer coisinha, Deus começou a falar comigo, eu já começo a dizer, opa, Deus está me mostrando o caminho. É a mesma coisa aqui na igreja, é a mesma coisa lá em casa. Eu estou procurando uma seita. Aí eu falei com o Senhor da Deus, eu quero que o Senhor seja guiado em tudo, corpo, alma e espírito, quero entregar minha vida completa ao Senhor, não como um choro. É porque muitas vezes eu falo, a carne é fraca, Jesus diz. O espírito está bom, mas a carne é fraca. E quando você passa sem consagrar, eu estava falando, irmão, aquele dia que eu estava com os irmãos lá orando no monte, irmão, teve um dia que eu recebi uma unção, uma presença de Deus tão forte, que parecia, irmão, que o meu corpo estava leve, de alguma forma, mas eu não estava pisando no chão, por exemplo, agora eu senti o peso do corpo da perna pesada, mas quando eu estava orando, irmão, cansado, depois eu não sentia o meu corpo, tanta unção de Deus que eu recebi naquela noite. O que é aquilo, irmão? É a visita do Espírito Santo. É que meu irmão estava ensinando, irmãos, ore, até você não ter palavra para falar com Deus. Continua orando. Porque mesmo se você não ouvir a voz de Deus, sabe o que acontecer, Marcelo? Ele não me cansou. Mesmo Deus não falando com você, mas o Senhor falando com ele. Porque quando você começa a ter quando você realmente começa a se esperar em Deus, as coisas mudam. E Deus abençoe as pessoas, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Não espere Deus simplesmente usar a profeta para falar com você, Deus tomar uma decisão aí. Quando Deus colocar algo no seu coração, o Espírito de Deus vai testificar, como o Marcelo falou. Você vai saber qual é a emoção, não. Quando você estiver andando em Espírito. Quando a sua vida estiver diante da presença de Deus. Quando você não estiver mais vivendo lá da carne. Porque, irmão, quando eu quero uma resposta de Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. Eu vou esperar Deus falar comigo. Igual aconteceu essa semana que eu falei com vocês. Eu fui comprar, eu cheguei hoje e eu falei assim, você não orou para isso? Eu recorri na hora, irmãos. Depois lá na frente, o Espírito Santo falou assim, um compromisso, mas eu fui lá e graças a Deus. Vou ficar de pé, irmãos, com a presença do Senhor. Até a próxima quinta-feira, fazendo estudo. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Qual vai ser a aula passada ou vai ser? Não, essa mesma. Essa daqui não. Vai estar em domingo ou está trabalhando? Não. Pois é, Marcelo vai dar no início da escola igual. E na noite de adoração sábado, com os irmãos. Seremos aqui também louvando com os irmãos. Já que não caiu,